Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso videocast da HR Office. Eu sou Adriana Baracho, sou anfitriã e vou acompanhar vocês hoje nessa conversa, nesse diálogo gostoso que nós preparamos para vocês. Nós batizamos esse momento de Conexões e Carreiras, as histórias incríveis das mulheres da HR Office. E aqui eu estou com uma equipe que nós somos muito mais do que colegas de trabalho, nós somos companheiras, cúmplices nessa jornada do desenvolvimento humano. E toda vez que eu falo de equipe, eu lembro de um show do Caetano Veloso que eu estive e que ele foi contar a história dele e ele trouxe um fato que ele não montou uma banda. A banda se montou ao redor dele. E é assim que eu me sinto também. Eu não montei uma equipe. Essa equipe, através das nossas conexões, das nossas relações, dos nossos propósitos individuais e que se unem em um propósito único, essa equipe também se juntou ao meu redor. E isso não é coincidência, isso é uma conexão. E é através dessa conexão que eu espero que a gente consiga transmitir um pouco do que nós vivemos no nosso dia a dia e também a história que a gente construiu dentro de recursos humanos, mas muito mais do que dentro da área de recursos humanos, dentro do desenvolvimento humano, porque o nosso propósito comum aqui é desenvolver pessoas para que elas possam alcançar lugares melhores nas suas vidas e transformem também suas realidades e as realidades de tantas pessoas que convivem. É, hoje, então, eu estou com cada uma aqui, né? Nós vamos desfrutar desse momento, né? Entendendo a história de cada uma. E para começar, eu gostaria de saber, né, de cada uma de vocês, como que vocês se encantaram por esse mundo de gestão de pessoas? O que foi o motivo, né, o propósito, o chamado, né, seja como a gente queira chamar, de estar em gestão de pessoas? E eu queria começar, então, com a Gisele. Para quem não conhece a Gi, mas eu acho que muita gente conhece, né? Essa pessoa que tem uma facilidade, é natural a conexão, né? Quem não conhece não se relaciona com a Gisele. E ela tem todo essa facilidade de encantar e de acolher. Então, cada vez mais, eu sinto que essa equipe também é muito melhor, porque você, Gi, traz essa união entre nós, esse relacionamento. Então, me fala um pouquinho como que foi o seu chamado para Que trabalhar em delícia! RH. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, né? Muito bom a gente ter esse momento aqui. E o meu chamado, Dri, veio lá atrás, né? Eu fiz psicologia e imaginava que ia trabalhar com criança, né? Desde então fiz magistério, sempre fui apaixonada por criança e minha primeira oportunidade de trabalho quando eu vim para Belo Horizonte foi numa escola. Professora Gi. Fui, né, trabalhando com criança, desde a recepção das crianças até então vim caminhando. E nesse desenvolvimento, nessa escola, era uma escola que investia muito em pessoas, eu tive a oportunidade de passar por um trabalho de desenvolvimento, né, com uma consultora, assim como nós hoje. E nessa oportunidade eu me despertei e falei assim, não, eu não quero desenvolver crianças, eu quero desenvolver adulto. E nessa virada eu busquei oportunidades. Foi quando eu já estava há 3 anos nessa escola. Eu saí e fui buscar oportunidades na área organizacional, dentro da faculdade mesmo. Eu já fiz a escolha por organizacional. E então a gente começou essa trajetória, né? E é onde eu estou até hoje. E por que o E, adulto, Gi? Assim, o pois que é, que chamou a atenção? Porque a criança cativa a gente, né? Aquela tela em branco, assim. E o adulto? O que que chamou a atenção? a criança é um chip vazio, né? Então, assim, o aprendizado, ele é muito fácil, né? Ele é gostoso, ele é imediato, né? A criança, ela nos desafia a todo momento, mas é um aprendizado imediato, assim. Agora, o adulto, ele instiga a gente, porque o adulto já está formado, né? Então, o desafio maior é a gente poder buscar junto com aquele adulto o propósito dele para que ele possa se desenvolver. E é muito gostoso quando a gente consegue isso, né, no nosso dia a dia. A gente capta, a pessoa consegue conectar com ela mesma e buscar o propósito dela.
É muito legal, eu super me identifico, eu acho que também isso não vai acontecer só comigo aqui, porque a gente gosta de coisa difícil, né, gente? Não é à toa que a gente foi para uma consultoria, né, que falar de gestão estratégica de pessoas e olhar para quantos adultos, quantos CEOs, quantos diretores, quantos líderes, quantas Quantas histórias, profissionais, né, Bi? quantas histórias. Então, Histórias. a gente gosta de coisa De difícil. Acho que a desafio. gente traz De aí essa coisa do desafio, né? desafio, né? Mas sabe É uma coisa verdade. gostosa que eu vejo na fala da Gi? Que tudo que a Gi fala, ela fala com muita paixão. E aí, Gi, fazendo, né, pensando aqui, eu com as minhas analogias, quando você fala da criança como um chip vazio e o adulto como algo que já está construído. Eu acho que o nosso papel, mas você traz isso de uma maneira muito cativante, é o adulto se encantar pela própria tela. Ele olhar para aquilo que ele traz como recurso e ele se encantar de novo por ele. É verdade. Não é? Eu acho que isso é um muito negócio tão legal. bacana e você faz isso de uma maneira tão gostosa, tão Acolhedora. carinhosa, e traz nas palavras, no tom de voz. É todo um conjunto, mas a gente se encanta pela obra que a gente está se tornando. É verdade. Não é? É E isso é o mesmo. reconhecer, né, gente? O que que é o reconhecer? É me conhecer novamente. Toda vez que a gente reconhece um trabalho, a gente está mostrando para a pessoa a obra, a produção que ela fez no mundo. E aí eu me reconheço, mas eu sou reconhecido. Bom, papo meio filosófico também, né? Não, né? Ai. Não tem jeito. Ah, e por falar em filosofia, então já vou pegar essa deixa também. Como que eu entrei em gestão de pessoas? Eu sempre gostei de filosofar, gente. Se me convidar para conversar aqui 3 horas e falar sobre a vida, eu vou adorar, eu vou achar ótimo. E quando eu era criança não era diferente. Eu li um livro que chamava Meu Pé de Laranja Lima. E nesse livro, era uma criança que conversava com o pé de laranja lima, que era o melhor amigo dele. E eu também falei assim, nossa, eu vou fazer isso. E na minha casa tinha um pé de goiaba e um balanço que meu pai fez nessa árvore. E eu ficava balançando e conversando com o pé de goiaba o tempo todo. E ficava refletindo. E como eu levei isso depois para a escola. E aí a minha professora perguntou: o que que você quer ser quando crescer? Aquela pergunta básica que a gente faz para toda criança, né? E aí eu falei psicóloga. Ela falou assim: nossa, que profissão linda. E é claro, gente, que aí eu vi Aí o mais meu ainda, né? reconhecimento de todas aquelas reflexões que eu fazia. Então, eu acho que eu entrei no mundo de RH lá atrás. Não acho que foi quando eu escolhi a psicologia, mas quando eu me conectei comigo nas reflexões e pelas questões, porque o que a gente mais faz é perguntar, né? Exatamente. E você? Quero te ouvir. Fabrícia, traz pra gente assim um foco, uma objetividade. E se você quiser que algo saia do papel, a Fabrícia é a pessoa para colocar isso em ação, né? Então me conta um pouquinho, porque eu tenho certeza que você sempre foi super decidida. Verdade. É verdade. Mas eu acho que a minha entrada na psicologia foi muito pelo autoconhecimento mesmo. Eu estudava numa escola e teve um teste vocacional. Eu falei, eu gosto de humanas, então eu sei que vai ser alguma coisa na área de humanas, né? O meu forte nunca foi matemática, exatas, enfim. E aí deu psicologia e direito. E, gente, olhando hoje, se eu fosse olhar para trás e falar assim, gente, que escolha acertada, né? Porque eu me identifico totalmente com o que eu faço hoje. Sou muito realizada e não me arrependo de forma alguma de tudo isso. Então, graças a Deus que eu passei em psicologia, aí fui para a faculdade, gostei muito, mas aí eu comecei a ver outras nuances ali da psicologia, né? E aí eu via colegas que faziam estágio em empresas, e aí elas trabalhavam arrumadas, né? E eu comecei a me identificar, falei, gente, eu não sei se eu quero essa coisa de ficar só ouvindo. Claro que não é só isso, né, gente? Mas quando você tá no início da faculdade, você não tem uma ideia ainda direito de como que as coisas funcionam. Mas eu comecei a me identificar. E aí, aprofundando mais no conhecimento, eu era uma pessoa mais de relacionamento, eu gostava de fazer essas conexões, eu gostava de falar, de conversar, em público também. E aí eu descobri o mundo da gestão de pessoas, também fiz a ênfase em psicologia organizacional. E que bom que eu tive toda essa trajetória em empresas, fiz a minha transição de carreira e hoje eu me sinto muito realizada nessa área. Que legal essa Faz questão, muito bem né? que faz. Super fácil. E Todas o autoconhecimento, né, Fá? Assim, eu acho que isso é ferramenta de trabalho para qualquer profissional, né? Se conhecer. Sem dúvida. É o início de tudo, né? A gente sempre traz muito isso em todas as ações da consultoria que a gente faz, né?
Com certeza. E agora a gente vai chamar a Dani, que traz aí essa criatividade, né? Sempre Dani com sugestões assim, sempre muito cirúrgicas e sempre inovadoras. É. E uma característica que eu falo que é tão rara de se encontrar, que é essa questão que ela consegue trazer o bom humor, mas o bom humor não é só rir. O bom humor é trazer bem-estar. Então, o que eu vejo é que a Dani, na atuação dela, ela consegue transmitir esse bem-estar, porque é muito mais gostoso aprender num ambiente que eu fico bem, que eu me sinto livre, que eu vejo que existe uma permissão de ser quem eu sou. Eu acho que a Dani promove esse ambiente, né? Que as pessoas podem ser quem elas são, sem filtro. Então, sem filtro, Dani, como que foi aí a entrada em gestão de pessoas? Nossa Senhora, né? Falando aí, voltando um tanto no tempo, né? Primeiro agradecer, Adri, porque eu acho que o que a gente está fazendo aqui é algo que a gente pratica. Você está trazendo as potencialidades de cada uma de nós. Nós estamos sendo apresentadas por essas potencialidades e pela complementaridade que a gente traz. E o quanto que a gente leva isso para a empresa. Isso é um ponto, assim, sensacional. A minha entrada na psicologia, falando, né, fazendo uma retrospectiva breve, e aí a forma de trabalhar essas minhas competências que você traz aqui, vem desde a infância, quando aí, gente, né, numa postura não tão democrática, mas eu obrigava as minhas irmãs e as minhas primas a fazerem showzinho no final do ano para a família. Então eu era aquela que organizava o show, pensava na dança, mas eu não dançava. Então eu ficava só organizando e falando assim, temos que conectar todo mundo e com bom humor e com leveza, e elas faziam, achavam legal. E aí eu fazia as fantasias e tal, né? E colocava elas para trabalhar também, óbvio. Mas, Liderança. fazia elas trabalhar. Então, legal, isso foi, né, desenvolvendo. Aí, um dia, ainda nessa conexão, meu pai recebe uma ligação em casa. Olha, Márcia, estou aqui, né? Sua filha mandou um bilhetinho, ela está fazendo uma excursão para o BH Shopping. Imagina, eu, pequeno, BH Shopping, né? Quase a idade da Bíblia, né? Os tempos de Jacó, sei lá, né? E eu lá fazendo a... Aí meu pai tá assim, que é isso que você tá fazendo? Eu falei, não, tô reunindo as pessoas, já fiz uma conexão com o motorista, ele vai levar a gente. Isso eu tinha 9 anos de idade, né? Então, o que é isso, né, pessoal? Muito querendo estar junto de gente. Ok, a coisa foi caminhando, e aí a história da psicologia na minha família, né, pessoalmente, é muito forte, porque meu pai é um psicólogo, foi um psicólogo referência no mercado de Minas, e para mim, como pai e psicólogo. Então, o via trabalhando e achava aquilo super legal, né? E a psicologia era muito dentro da minha casa, muito para mim. Passou-se o tempo, e aí meu pai chegou na época do vestibular. Ele falou assim, você não vai fazer psicologia, né? Aí eu falei, uai, como assim, né? Vou sim. Não, não vai não. Aí ficou aquele negócio. Aí pronto, aí que você Aí que eu falei, agora que eu vou fazer psicologia mesmo, né? Mas só que eu não contei. Ele queria que eu fizesse direito, porque também, no meu teste vocacional deu essa possibilidade da área de humanas. Aí eu falei, você quer direito? Então tá. Fui lá, fiz vestibular todinho errado. No tempo mínimo, eu fiz a pior prova que eu podia. E fiz minha inscrição caladinha na psicologia. E na hora de dar o resultado, cheguei felicíssima. Pai, passei no vestibular. Ele, sério, em quê? Psicologia. Aí ele, o quê? Eu falei, é isso aí, né? E desde então, ele vem sendo a minha inspiração e eu venho trabalhando nessa área, na área de humanas, eu acho que muito mais do que recursos humanos, a gente entendendo o processo de pessoas, né? Como que a gente pode fazer com que as pessoas se sintam melhor nos seus ambientes, dentro de casa, fora de casa, mas principalmente nas empresas, que eles precisam dar resultado, né? E como que a gente pode facilitar isso. E a minha entrada na psicologia, ela nunca se deu pela área da clínica, né? Ainda que a clínica seja base para todos nós, mas sempre atuei, sempre me supervisões, sempre na área organizacional. E aí depois meu pai abraçou a causa e falou, já que foi, vai. Né? Então vem. E que legal, né? Porque isso também tem muito da gente seguir realmente o que a gente acredita. Porque muitas pessoas vão acreditar o que é melhor pra gente. Mas quando a gente olha em termos de liderança, de gestão de pessoas, onde está o talento de cada um? E quando a gente descobre onde está o seu talento, porque a gente passa a vida inteira, né, olhando para aquilo que nos falta. Ah, eu não sou boa em comunicação, eu não sou boa em organização. E aí eu falo que o nosso PDI sempre é o PDI para eu desenvolver o que eu não sou boa. Mas para mim, o verdadeiro desenvolvimento e a potência é a gente olhar para os nossos talentos, trabalhar, investir nos nossos talentos, porque no seu talento você vai ser sensacional. Sim. Aí você vai ganhar o jogo, né? É isso aí. E você é uma descobridora de talentos.
Ah, é? Eu entendo que você é uma Eu descobridora também de acredito, talentos. porque eu tenho 3 grandes talentos aqui, tem mais Tem gente, né, outros gente que não está também. aqui hoje, mas que eu acredito muito nessa potência que o time tem. Mas não é simplesmente, né? É mais do que isso, sabe, Dri? Eu acho que você traz elementos de conscientização de talentos, que coisas são naturais pra gente, né? Igual você, né, nós não rótulos, mas você, olha, isso é natural pra mim, ter um bom humor, ter uma pessoa animada. Mas isso pra mim nunca foi algo focado no talento, era natural. Mas Né? Por isso como que é talento. E aí, como que você traz isso, né, de uma forma consciente, né? Você traz essa consciência, isso é muito legal. Ai, que bom, porque realmente a gente tem que reconhecer, né, o que existe na gente e no outro. Bom, e agora que a gente tá, né, já sabe como que foi a nossa entrada aqui, eu queria também que a gente compartilhasse, fizesse uma partilha com todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando, e principalmente para as mulheres nesse mês, né? Agora a gente, em homenagem ao mês de março, né, que tem o Dia Internacional da Mulher, eu queria que vocês falassem um pouco quais foram os grandes sucessos, aquele case que você fala assim, nossa, eu tenho muito orgulho de contar, porque eu mandei muito bem aqui, né? Então, como que vocês gostariam de fazer essa partilha aqui e trazer o seu case de sucesso? Começa. Pode ir. Então vamos lá, deixa eu contar aqui, porque às vezes a gente fica muito preocupada assim, quando você fala um case de sucesso, a gente pensa assim, nossa, o que foi, né? O que aconteceu? E para mim, eu sempre faço uma retrospectiva na minha carreira de momentos onde eu tive a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento e para virada de chave de alguém, né? Então eu acredito que esse é o propósito do meu trabalho, é contribuir. Eu tenho isso, né? Eu falo muito isso para as pessoas. Eu tenho duas grandes, como é que eu vou dizer? Eu tenho duas grandes como é que é teoria, sei lá, Crença. sei lá, na minha vida. Primeiro é que eu tenho que aprender algo novo todos os dias, porque a gente tem oportunidade de aprender algo novo todos os dias. E segundo, eu, naquele dia, impactar ou ensinar ou ter oportunidade de passar algo para alguém. Né? Transmitir algo para alguém, né? Então eu tive oportunidade na minha carreira de ter o retorno de pessoas que foram da minha equipe, de pessoas que foram meus pares, de pessoas que passaram pela minha trajetória, e hoje eu tenho o reconhecimento deles de como eu fiz a diferença, ou alguma coisa que eu falei, ou algo que de alguma forma a gente trocou, porque a gente aprende o tempo todo um com o outro. E recentemente, uma pessoa que eu trabalhei numa atividade na atual empresa dela, teve que fazer um painel com inspirações da vida dela, né? Então, ela colocou lá fotos que estão relacionadas às inspirações, desde a família, enfim. E tinha uma foto minha que foi inspiração dela profissional. Então, isso para mim, assim, é muito bacana, porque a gente olha assim, acha que a gente não fez a diferença, mas todos nós fazemos a diferença o tempo todo, se a gente quiser, na vida do outro. Né? Então... E principalmente, né, a gente atua aí com processo de mentoria, de coaching, né? Se a gente não tivesse interesse genuíno por pessoas, a gente não consegue fazer um trabalho. Porque RH tem muito de desenvolvimento, mas tem uma parte hard também. Né? E não faz só o que a gente gosta, né? A gente não faz só o que a gente gosta, a gente vê as competências humanas, sim, mas com certeza vai ter momentos de muita dificuldade. Então, no processo de mentoria, de coaching, quanto que a gente leva essas pessoas a se reconhecerem e o quanto que a gente também coloca isso de forma objetiva e concreta, né, Chay? Colocando muito assim, desse caminho, desse plano, onde chegar, porque não é um bate-papo. É um objetivo traçado e o quanto que a gente, dentro do processo, faz com que as pessoas alcancem suas metas. É sobre isso que a gente está falando. Eu falo que às vezes as fichas, elas não caem, elas despencam, né? No processo de coaching. É verdade. Esse é muito nosso papel, né? De provocar isso nas pessoas. E o que você provocou com muito sucesso?
Bom, se eu for olhar para minha trajetória, eu acho que algo que eu tive bastante sucesso foi uma questão de um protagonismo que eu considero que eu tive, né? Eu estava numa empresa há uns 5 anos, eu era já coordenadora de uma área, e era uma área de seleção, e depois eu fui evoluindo, né? Fui para a área de desenvolvimento, trabalhei muito com desenvolvimento de lideranças e só que eu queria ser business partner. Só que naquela empresa não tinha esse papel, não tinha nem previsão de ter. E eu lembro que eu falava com a minha gerente na época, mas eu quero, como é que a gente faz? Vamos construir isso junto? O que que você acha? Aí ela falava, eu acho que tem espaço, mas a gente vai ter que construir mesmo. E aí no meu plano de desenvolvimento, a gente sempre colocava questões relacionadas a isso, por mais que eu não tivesse garantia nenhuma, né, de que eu conseguiria isso. Mas o que que eu precisaria desenvolver com mais ênfase, né? Habilidade de influência, de relacionamento, de lidar ali com a questão da arena política, que eu acho que é muito importante para um BP, e algumas questões técnicas também que eu precisaria, né? Outros conhecimentos mais amplos na área de gestão de pessoas e tudo mais. E aí a gente viu a oportunidade muito relacionado a uma atuação na gestão do clima, a gente foi construindo isso, a gente foi se aproximando do negócio. O clima é bom porque a gente consegue mensurar, né? Então, quando a gente fez uma outra pesquisa no outro ano, a gente viu que o resultado cresceu muito, e aí os diretores começaram a falar, não, que legal, quando o RH está próximo, o resultado acontece, né? E aí as pessoas, os outros diretores falaram, não, vem cá, faz esse trabalho aqui também, porque eu quero, eu tô precisando, vai ser bacana. E aí a gente foi buscando outras pessoas ali da área de desenvolvimento também para fazer esse trabalho em outras diretorias e deu muito certo. E aí, depois de, no máximo 2 anos, a diretora, na época, teve a oportunidade de levar uma mudança da estrutura da área de gestão de pessoas. Eu lembro que tinham algumas outras mudanças, mas a mudança que foi aprovada foi ter uma estrutura de BPs na empresa. E aí eu fui a primeira, junto com mais 2 colegas, né, business partner da empresa, e a gente construiu a gente foi construindo isso com muito sucesso, porque hoje eu vejo que nessa empresa Deu certo, né? deu certo, as pessoas compraram, tem vários outros BPs, né, atuando lá hoje, então eu acho que foi uma história muito assim, de não ficar esperando, né, eu fui buscar. Desbravar, né? E isso é muito interessante, porque várias vezes nos processos, nos workshops que a gente conduz, as pessoas falam assim, mas a gente não tem espaço, meu líder, né, não permite que eu faça. Gente, você não precisa do cargo para ocupar líder, um né? espaço de liderança. O espaço de liderança existe. Como a Fabrícia disse aqui, ela não precisava esperar a estrutura ficar pronta para ela atuar como business partner. Então, ela viu a oportunidade e não esperou que a empresa oficializasse essa oportunidade. Ela se jogou nessa oportunidade com as competências que ela já tinha e que a gente às vezes acha que, será que eu vou conseguir? Mas a gente consegue. Eu sempre faço um convite para as pessoas assim, pense então na sua carreira o que não deu certo. Isso. Das vezes que você foi com a sua coragem, com a sua vontade, com a sua crença e não deu certo. Quantas vezes deu errado? Pouquíssimas pessoas falam assim, realmente todas as vezes deu errado. Não deu, gente, porque quando a gente quer muito, a gente consegue realizar com o apoio, com a visão ampla da empresa e ocupar esse espaço. Todos nós podemos ter esse espaço de liderança. E muito protagonista, né? Eu acho que essa palavra ela é muito forte. E um outro ponto que eu acrescento aqui é a humildade. Ninguém é protagonista sem ser humilde. Porque precisa ter, né, um step atrás aí para poder entender, opa, peraí, o que eu não sei que eu preciso saber? Sim. Né? Isso é humildade. Não é subserviência. Mas isso é ser humilde, porque você tem que ter uma dinâmica daquilo que você não sabe ainda. Como que você vai aplicar para poder saber? Né? E acho que persistência, porque não é do dia para a noite. Não. É uma construção que você faz e exige o que você falou, coragem. Coragem, que é a competência que eu mais gosto. Não é? E você, Dani, me conta seu sucesso. Bom, como você falou assim, tem muitos pequenos sucessos, mas tem uma coisa que marca muito a minha carreira, quando eu pude participar em 2016 da capacitação, né, do desenvolvimento de líderes para atuar nos Jogos Olímpicos aqui no Brasil. Então, isso foi muito bacana, porque eu estava vinculada a uma universidade que, à época, era que fazia oficialmente, né, ela tinha um contrato com o Comitê Olímpico, e poder entrar nesse universo que eu nunca imaginei que eu pudesse vivenciar,
foi incrível, foi disruptivo para minha carreira, entender o que não é, o que é não só o olímpico, mas o paralímpico. Então, ter contato com pessoas do mundo inteiro que acompanham os Jogos Olímpicos e dentro do seu protagonismo, da sua intenção, do seu propósito, fazem trabalho voluntário acompanhando muitas versões dos Jogos. Que experiência, Isso né? foi incrível, né? Visitar o comitê, gente, né? Poder visitar o que é a sede do Comitê Olímpico. Então, eu vivi muitas emoções e entendendo como que nós, humanos, podemos nos conectar em torno de um propósito único. E claro, no momento, né, que eu falo que eu fiquei muito emocionada foi quando teve a abertura. E eu estava lá, né, junto com cada pessoa que estava no Maracanã, fazendo a abertura também. Os bastidores, legal. né? É um Foi trabalho incrível, gigante que a gente nem imagina. Nem que tá imagina o acontecendo. que funciona, o que precisa. Aprendi muita coisa, né? Que a gente não tem nem noção que existe dentro de uma estrutura de Jogos Olímpicos. Então, respeitar muito a função, a relação da tarefa. E teve um caso especial que me chamou muita atenção de uma pessoa que era voluntária no Rio de Janeiro. Era um executivo recém-aposentado e ele estava lá fazendo parte da equipe que cuidava da alimentação de todos que trabalhavam nas venues, que eram os lugares onde os jogos aconteciam. E aí ele ficava carimbando, né, o ticket do almoço. E perguntaram para ele assim, poxa, mas você é um alto executivo, acabou de aposentar, né? Poxa, o cara com um status incrível. Você está aqui carimbando, você podia estar fazendo muito mais dentro do processo. Ele está assim, você não tem noção do tamanho do que eu estou fazendo. Eu estou aqui cuidando da alimentação das pessoas que estão trabalhando, cuidando de atletas, cuidando de outras tantas pessoas. Então, olha o que é o propósito por trás disso, né? E cada um de nós nessa linha. E foram mais, se eu não me engano, assim, aqui em BH foram... Eu fiquei muito restrita aqui, né, a formação, mas ex-atletas, né? E assim, é a forma Incrível. como você olha para o que você faz, né? É. Porque eu posso estar executando, eu estou fazendo uma planilha de Excel ou eu estou contribuindo para que essa empresa tenha uma margem maior que vai fazer o resultado diferenciado e que todos aqui vão contribuir, né? Então, o quanto que a gente dá o sentido e significado do trabalho, porque se a gente olhar lá nos tempos modernos, se eu estiver só apertando o parafuso, isso não faz sentido. Para que eu faço isso? Agora, o que apertar o parafuso faz sentido em toda a engrenagem que eu pertenço, né? E isso é propósito. E muito legal, Dani, quando você fala isso, porque eu fico lembrando do meu case de sucesso, que foi um programa de diversidade. E chegou para mim a tarefa. né? Esse é um super case. Bem eu bacana. adoro, assim, porque ele eu me inspirei por ele, né? Então, chegou, como deve chegar para várias pessoas que estão nos ouvindo aqui, você precisa contratar 300 pessoas com deficiência para o cumprimento da cota. Isso por si só, gente, é muito operacional, né? Não inspira. E na época, eu estava fazendo processo de coaching. E levei essas questões, as questões que estavam ali, né, junto de mim e me questionando. Tinha tudo por trás, né? A cultura da empresa. Cultura e tudo. E eu pensando como que eu poderia contribuir melhor. E nesse processo de coaching, eu cheguei à conclusão que eu não ia contratar 300 pessoas. Eu tinha possibilidade de ressignificar, de transformar a vida de 300 pessoas. E não só dessas 300 que seriam contratadas, mas todo o entorno, né? A comunidade. Então, e deu super certo. Deu super certo porque no fim do dia, todo mundo quer fazer o bem. E aí eu percebi que aqueles líderes que todo mundo falava assim, ele não vai aceitar nunca e tudo, eram os líderes que se engajaram. Eles levaram pessoas para entrevistarem as pessoas com deficiência e aprenderam sobre histórias de vida, sobre superação, sobre o quanto que existe de potência em cada história. Né? Então, isso não foi um programa de inclusão. Isso foi realmente um trabalho que conseguiu desenvolver vários seres humanos. Né? Várias pessoas que tiveram acesso àquela realidade e hoje essa empresa tem um programa gigantesco. Um dia, eu já tinha saído da empresa e eu estava num congresso e quando eu cheguei no congresso, todo mundo me conhecia. Eu falei assim, por quê? Porque o CEO dessa empresa que eu estava, que eu talvez tenha plantado essa sementinha, tinha falado que era muito grato ao trabalho que eu tinha desenvolvido junto com ele, que trouxe a inclusão para a empresa. E eu nunca imaginei o impacto que ia ter, né? A dimensão desse impacto. Então, toda vez que a gente olha para o que a gente está fazendo com propósito, que a gente coloca o coração, que a gente coloca o sentido, não tem como dar errado. Então, quanto que nós
no nosso espaço de liderança, conseguimos levar as pessoas ao propósito. E toda vez que a gente treina os nossos líderes, é isso que a gente leva. Exatamente. A gente não leva o treinamento, a gente leva a reflexão, que seja a menina que estava lá no balanço da árvore fazendo, que seja você que está na sala de aula naquele momento, que reflexão você faz sobre como desenvolver um time cada vez mais potente, de alta performance. Mas a gente não tem alta performance se cada pessoa não quiser fazer o seu melhor, né? E às vezes a gente fala muito, né, assim, pra gente buscar, para você pensar, para você, o que você pode fazer para o outro, mas também o que você tá fazendo por você, né? Aquela máxima assim do avião, né? Coloque a máscara em você primeiro para depois no outro. E é isso que a gente o tempo todo tem que refletir e fazer realmente, né? Assim, o que você tá fazendo por você, para você poder ser capaz de fazer pelo outro. Porque enquanto liderança, enquanto área de gestão de pessoas, enquanto organização, a gente fica numa situação muito de ter que fazer, de ter que gerar resultado para o outro, para a empresa. Mas se você não olhar para você primeiro, você não vai ser capaz de fazer para o outro. Então, acho que isso é importante. Eu acho que essa conexão, esse olhar, tudo parte do autoconhecimento, né, Fá, que a gente fala. Sim. Se conhecer, e aí eu trago um pouco dessa reflexão, assim, o que você ainda pode buscar em você que você não sabe? E às vezes a né? gente tem uma tendência de terceirizar isso, né? De colocar na sua liderança, de colocar na sua família, no seu marido, mas é seu, né? É e verdade. a gente só dá o que a gente tem. Exatamente. Né? Isso e dentro do que a gente tem, a gente está falando de sucessos aqui. Mas a gente também já escorregou bastante. Né? Ixi, Nossa, já teve aí. Quem vários, nunca? Né? Quem nunca? E como que esses escorregão ou escorregões, né? Nos moldaram também para a gente chegar onde a gente chegou. Rodrigo, eu acho muito legal, né, fazendo aqui um comparativo, o Rancharan, ele foi muito feliz quando ele criou o pipeline da liderança. Eu entendo que o pipeline, os degraus, eles se aplicam em qualquer instância da nossa vida, seja para o líder dentro da concepção do Charan ou, né, dentro dessa linha dos escorregões. Quando a gente está no pré-pipe, ou seja, antes do nível 1, a gente comete muito escorregão de uma forma mais, né, com menos restrição, com mais permissividade, até nós mesmos, né, falando, olha, escorreguei, mas tudo bem. Mas no pré-pipe você escorrega e rala o joelho. E rala o joelho. Lá em cima você escorrega e cai um tombo. É grande. Né? É um traumatismo. Por quê? Mas por que isso? Porque a gente vai entendendo que quanto mais maturidade a gente vai alcançando, quanto mais estrada a gente vai tendo, a gente pode escorregar. Mas escorregões com menores impactos possível para as pessoas, porque eles podem ter grande impacto para a nossa carreira. Aí outra coisa, né, gente? Eu acho que o mindset que a gente precisa ter é assim, não existe fracasso, existe aprendizado, né? Então a gente tem que olhar para trás e pensar não nos fracassos, mas nos escorregões e nos aprendizados que eu tive com eles. Né? E aí é legal isso, porque aí eu vou contar um pouquinho de uma experiência que eu tive. Legal. Que aí eu acho que traz muito isso, sabe, Fá? Algo que, para mim, eu gostaria que tivesse sido um sucesso, mas que não foi, mas que foi. Porque no final deu tudo certo, né? Sei, porque isso também aconteceu comigo. Eu tive uma experiência numa grande empresa, assim, eu estava num momento da carreira que eu queria fazer uma mudança para uma área mais generalista, conhecer um pouco mais de uma área, até então eu estava muito na área de desenvolvimento, queria para uma área mais hard para ter uma visão mais generalista da área de gestão de pessoas. E tive a oportunidade para uma empresa para estruturar e implantar dentro da área de remuneração e benefícios a área de toda a estrutura de benefícios, mas um benefício estratégico com foco na remuneração total. E essa experiência, ela foi muito legal no primeiro ano, que veio os projetos, né? Veio os desafios. No segundo ano de estruturação, onde a gente iria estar colocando, né, a roda, né, o carro para girar, a roda girar. E depois veio a manutenção, né? A manutenção é aquilo que é o dia a dia mesmo. E aí vem o dia a dia de algo que, para mim,
é super importante, para a organização é super importante, mas para mim não fazia sentido. E aí eu comecei a patinar, né? Porque eu queria estar na empresa, para mim era uma conquista, mas eu não conseguia dar os resultados que eram necessários, porque era uma área extremamente hard, onde era número, desde a hora que eu chegava até na hora que eu ia embora. Eu não tinha conexão com pessoas, eu não tinha como influenciar, por mais que eu conseguia, vinha a cobrança do resultado do número, e eu comecei realmente a entregar algo aquém do que era necessário. E aí o grande aprendizado para mim foi porque eu queria tanto que desse certo que eu queria fazer por mim. E eu não conseguia pedir ajuda, porque eu me sentia na obrigação de fazer, na obrigação de dar o resultado. E eu acho que eu passei o time. Perdeu um pouco do time, né? Perdi, e aí isso não foi legal, porque para mim foi como se tivesse sido um fracasso, né? Mas hoje eu vejo que o grande aprendizado que eu tive é que algo que está relacionado a você, que tem a ver com você, vai em frente. Agora, algo que não é seu, que não é da sua natureza, né? Não insiste. Eu falo assim, a gente tem que fazer 70% daquilo que a gente tem talento e 30% do que a gente não tem. Porque a gente consegue administrar um pouco mais, esse 30%, 20%. Eu estava ao contrário. Você estava invertida. Eu estava né? invertida. Então, gerou sofrimento. Então, isso para mim foi o grande aprendizado e a grande virada de chave, onde depois dessa empresa eu saí para ter a oportunidade de focar mais naquele 70%, 80%. Olha que interessante. Foi o E sucesso. às vezes a gente acha que a gente não pode desistir, porque desistir é um fracasso. E, na verdade, não é desistir, né? É ter a consciência de onde você pode ser feliz, contribuir mais ou não. Acho que é isso. Limite, né? E ninguém vai contribuir em tudo, gente. Ninguém aqui precisa ser bom em tudo e ninguém vai conseguir ser bom. E é algo que a gente trabalha muito com as lideranças, né? Porque às vezes eles falam, não, a pessoa não tá performando aqui. E às vezes muda a pessoa de lugar para uma atividade que tem muito mais a ver com o talento dele e ele voa. Né? Exatamente. Que foi muito é seu caso. interessante. E isso é interessante porque às vezes fala assim, a pessoa tá com baixa performance. Mas naquela posição. Sim. Quando, né, você faz essa mudança que você está falando, você vai conseguir. Aí o que é importante é o quanto você faz leitura de pessoas, o quanto que você conhece o seu colaborador, o seu par, seja quem for, para poder contribuir. E a gente não estava falando lá de reconhecer os talentos. Como que a gente está olhando só com interesse genuíno por pessoas que a gente vai conseguir fazer isso? Bom, e aí, Gê, eu queria trazer um pouco assim, que experiência também, né? Você estava falando, eu fiquei pensando assim, o que deu errado, né? Cada um de nós aqui pensar o que deu errado. E eu pensei uma coisa que, quando eu era muito jovem, chegou um presidente na empresa, ele não era brasileiro, e ele falou comigo assim, eu gostaria que você ficasse me assessorando. E eu fiquei, gente, com uma carta, né, branca, e pude fazer o que eu queria. Só que eu era muito jovem, muito imatura ainda. Então eu fiz tudo que eu queria realmente, porque eu tinha um patrocínio enorme. E o que eu aprendi a partir daí? Que quando ele foi embora, ele era o patrocinador. Mas eu não fiz as alianças necessárias para me sustentar. E depois a minha vida foi muito mais difícil. Eu consegui perceber isso e consegui construir depois, mas eu perdi um tempo enorme de ter construído. Então, o quanto que a gente pode influenciar na posição que a gente estiver, mas não esquecer, e eu acho que é isso que você trouxe, de pedir ajuda, de olhar para os lados, para os pares. E, né, inspirada um pouco por esse bate-papo do que não deu certo, que conselhos a gente pode deixar para essas pessoas que estão nos ouvindo, de tudo que a gente viveu? Então, agora, numa frase, de uma forma bem objetiva, o que a gente pode partilhar aqui com todos que estão nos ouvindo? Se conselho fosse bom, ninguém dava, né? Vendia, mas que sabedoria entra, que tipo de sabedoria pode entrar nessa partilha tão gostosa que a gente está fazendo aqui?
Eu tenho uma frase, né? Tem uma afirmativa do Rubem Alves que ele fala que para a gente ouvir melhor, a gente tem que silenciar a alma. Dentro da minha história, né? Adoro, na gente. área A Dani é a inspiração. dentro da minha história de gestão de Adoro. pessoas, considerando meus sucessos, né? Mas trazendo à tona uma coisa, fracassos mesmo, que são importantes para o nosso crescimento. Escutem o cliente de vocês, né? Estejam atentos ao que as pessoas não verbalizam, mas o que elas estão dizendo. E essa é uma característica, talvez uma potência que a gente precisa ter enquanto desenvolvedores de pessoas, de ter esse feeling, né? E esse olhar muito cuidadoso e muito refinado. E para isso a gente tem que silenciar a nossa alma. Né, sair, distanciar, desconectar dos nossos paradigmas, Das mas não nossas dos crenças, nossos valores, mas desconectar das nossas crenças, né? Dar um respiro para ouvir o outro, dar espaço para o outro falar. Né? E aí você construir a sua narrativa, construir a sua argumentação para ambos se ajudarem numa forma diferente de estar nessa área de pessoas. Legal. Não tem esse diálogo interno. A gente precisa trabalhar o nosso silêncio também, para dar conta de fazer essa construção com o outro. Legal. E você, Gi? Eu acho que quando a gente tem tudo a ver, né? Quando a gente se escuta, a gente se conhece, porque no fundo, lá no. Tem uma vozinha que sempre fala com a gente, né? Então, para mim, fica muito forte o momento de saber reconhecer, pedir ajuda, saber o momento de buscar realmente e de fazer a mudança, para não perder o time. Legal. Então, acho que é isso. Quando você falou de uma frase, eu lembrei de uma música. Lembrei daquela música Quem Sabe Faz a Hora, Não Espera Acontecer. Acho que é do Geraldo André. Sua cara, né? Porque eu acho que é isso. A gente tem que buscar as oportunidades e construir e não ficar esperando. E isso vale para qualquer área, não só, a gente está falando muito aqui da área de gestão de pessoas, mas em qualquer área, né, gente? Qualquer profissional, né? Muitas das coisas que a gente falou aqui serve para todo mundo, na verdade. Pra vida. Isso que eu ia falar, não é só para o âmbito profissional. Acho que isso é para a vida da gente. E é uma coisa, a gente fala de recursos humanos, mas a gente está falando de gente, tá falando de pessoas. O tempo todo. Então é para além desse hashtag recursos humanos. É hashtag pessoas. Né? Ser humano. E o que eu gostaria de partilhar para todos aqui é a característica que eu mais admiro nas pessoas, que é a coragem. Né? Então, sempre que a gente tiver diante de um desafio, sempre vai te dar o friozinho da barriga, as borboletas no estômago, como a gente quiser chamar, porque a gente tem medo, e é natural que a gente tenha medo. Você nunca fez, ou é um público desconhecido, então você vai ter medo, é natural. Mas a coragem é olhar para esse medo, colocar ele do tamanho que ele é e seguir em frente. Porque é possível. Então, fulano de tal é super corajoso, é destemido? Não. Não é louco destemido. Não é ser destemido. É sim ter a consciência do que eu sou e do que eu não sou. Das fortalezas que eu tenho e dos pontos, ter a humildade, que foi falada aqui, né? E a vulnerabilidade de falar assim, olha, aqui eu não consigo, mas isso tudo que tá aqui em volta eu consigo. Sim. Então eu vou. E, gente, tenham coragem, porque a gente tem muito mais competências do que a gente imagina. A gente tem muito mais potências do que a gente imagina. É verdade. Então, sigam com coragem, que eu tenho certeza que vai dar certo. Porque se você tiver coragem, é falar com o coração, é agir com o coração. E quando a gente age com o coração, sempre vai dar certo. Não tem jeito, muito bom. Bom, meninas, a gente tá chegando no final, né? Não, gente, vamos mais um pouquinho. Dá vontade de ficar aqui conversando, né? E criando esse espaço, olha que legal. E é esse espaço de trocas mesmo, né? Então, que bom que a gente pôde partilhar com vocês um pouco do que é o nosso dia a dia. Isso daqui não é uma montagem, não teve um roteiro. Isso daqui é o que a gente vive, são as conversas que a gente tem, as reflexões que a gente prepara para ajudar cada um e cada uma que está aqui também, né? As pessoas que nos acionam porque elas precisam de partilhar também, elas precisam de se desenvolver e nós estamos todas juntas nessa jornada. Quero agradecer muito quem esteve aqui com a gente, mas essa história não termina por aqui. Eu também quero ouvir você.
a sua experiência, a sua jornada. Compartilhe com a gente aqui nas redes sociais. Conte como você começou, o que te inspirou, qual foi seu sucesso ou seu grande aprendizado. Vamos fazer essa roda, né? Que ela não perca a força dela, que ela esteja aqui como nós fizemos, mas que ela continue aí também, porque quanto mais a gente compartilha, mais aprendizado a gente transmite. Então, que a gente seja aí polinizador, né, de grandes histórias, de grandes aprendizados, e não é porque é seu que é pequeno, porque o seu é enorme dentro de tudo que a gente pode trazer e aprender. Então, muito obrigada e até o próximo HRCast, e tenho certeza que vai ser bem legal também. Aguardem. Tchau, tchau.